E aí pessoal, espero que esteja tudo certo com vocês. Meu nome é João Vitor e seja bem-vindo para mais um vídeo do Pêndulo. Hoje a gente vai tratar de um assunto que volta e meia as pessoas têm um pouco de dificuldade de saber como planejar e o que é propriamente dito, que é justamente o período de dedicated. Então, antes de começar, eu vou só pedir para você deixar o like e compartilhar esse vídeo com quem você acha que possa se beneficiar desse conteúdo. Então vamos lá, dedicated, ou período de dedicação. O que é? Nada mais é do que aquele período no finalzinho da sua jornada, ou seja, você estudou tudo, fez tudo que tinha que fazer, fez as questões, já está na segunda passada do bloco de questões e agora você vai entrar naquele período que antecede a sua prova. Certo. Esse período ele pode ter uma duração até que variada, a depender de qual a sua disponibilidade de tempo. Geralmente as pessoas deixam um mês para ele. Mas por que esse número? Para as pessoas que vão fazer durante o internato, é porque a gente tem um mês de férias. Então ficou esse mês para se dedicar exclusivamente para a realização da prova. Beleza. E agora que a gente explicou mais ou menos o que é esse período tão importante, vamos lá. No meu caso, o meu dedicated ele foi com cerca de 30 dias, né, mais ou menos 4 semanas e meia. Eu fiz de tal modo que eu foquei principalmente naquele que eu ia ser cobrado durante a prova. O que é, que a gente já fala aqui algumas vezes, resolução de questões. Não adianta você encher seu dedicated de vídeos, flashcards, porque no final você não vai ser cobrado por aquilo que vai estar no flashcard diretamente, né? Claro que ele vai ser parte fundamental do seu estudo, mas ele vai vir em formato de questões. Então, por que não utilizar um estudo baseado em questões nesse período? Foi justamente o que eu fiz. Vou falar um pouquinho para vocês agora do que eu fiz, né? Eu já recebi algumas perguntas, então acho que eu vou frisar aqui um pouquinho como era o meu dia a dia. Eu dividi o meu período em 4 semanas de estudo, certo? Então, o meu dedicated teve 4 semanas, ao passo de eu ter 5 dias padrões, um dia de simulado e um dia de descanso. Dá para descansar no dedicated? É essencial que você descanse no dedicated, porque assim, você consegue ter um aproveitamento melhor. E não adianta nada você vir com a maratona todinha, que é esses 12 meses de estudos, e você chegar no Dedicated, que é seu último mês de estudo, e morrer na metade do caminho. Então, assim, por mais que seja um período de dedicação, você tem que dar esse último sprint fazendo até o final desse período. Ou seja, esse sprint tem que ser bom o suficiente, mas também tem que ser equilibrado o suficiente para você não morrer. Coisa que aconteceu comigo, mas a gente fala disso um pouquinho depois. Então, beleza. Minhas semanas padrões eram o seguinte: eu acordava todo santo dia às 7 horas, 7 horas às 8 horas era o período que eu tirava para tomar um banho, ir para a cozinha, preparar o café da manhã, pegar alguma água, alguma comida que eu fosse usar durante a resolução das questões e escovava os dentes. De modo que, às 8 horas em ponto, eu estava começando o primeiro de 4 blocos, certo? E eu resolvi esses 4 blocos um atrás do outro, como se fosse quase um simulado. Só que eu fazia isso todo dia com os blocos do U-Word. E esses blocos eu já teria visto a grande maioria das questões, porque por mais que o U-Word tenha questões novas sendo lançadas, eu já tinha dado a primeira passada. Então foi nesse contexto que eu fazia as 160 questões pela manhã. E depois que eu fazia essas 160 questões pela manhã, eu dava uma parada. Parava ali, meu dia ia espairecer. Eu gostava muito de fazer atividade física nesse período, que era entre a última questão e o almoço. Eu colocava ali um tempozinho de 40, 50 minutos de atividade física. E assim, me ajudou bastante, principalmente porque entre o penúltimo e o último bloco eu colocava ali um pré-treinozinho já para eu sair no gás. Então, ajudou bastante. Certo, depois do treino, o treino atividade física, eu simplesmente almoçava e tinha ali uns 40 minutos para fazer o que eu queria antes de começar o período da tarde. E à tarde o que é que eu fazia? Exatamente a mesma coisa. Se eu estava prestando muita atenção na resolução de questões durante a manhã, eu estava prestando muita atenção no que eu tinha errado nas questões durante a tarde. Então, as 160 questões que eu fazia de manhã, eu ia corrigir à tarde. Então, eu fazia o seguinte: existiam 3 tipos de questões a serem corrigidas.
as questões que eu acertei e não tive dúvidas. Nessa, eu só lia a parte de objetivo de aprendizagem, ou seja, era um parágrafo, então dava para passar em alguns segundos. O segundo tipo de questões é justamente aquela questão que eu acertava, mas tinha dúvida em algum item. Então, eu li o objetivo de aprendizagem, como tinha feito no anterior, e também eu fazia questão de ler aquele item com muito carinho que eu tinha ficado com dúvida. Então, lia o que eu já estava lendo no anterior e lia o item que eu ficava com dúvida e tentava entender por que não poderia ser ele. Certo. E o terceiro tipo de questão, que seria a que eu errei. Na questão que eu errei, eu lia tudo. Eu lia tudo assim como eu fazia na primeira passada do U-Word. Lia a questão de novo, via as alternativas, via alternativa por alternativa e o objetivo de aprendizagem. Certo. Esses três tipos de questões, a divisão desses três tipos de questões foi essencial para eu poder ter um manejo melhor do tempo. Por quê? Você fazer 160 questões de manhã é trabalhoso, é cansativo, mas teoricamente você está sempre se cobrando ali, porque tem um tempo limite para você fazer elas. Mas agora, corrigir as questões, eu tinha que realmente ter muito cuidado com o tempo, porque se distrair, começar devagar, era muito fácil. E assim, vai acontecer. Aconteceu demais comigo, assim, muito mesmo. Mas dá certo. Principalmente você fazendo essa divisãozinha, dando mais atenção naquilo que você está com mais dificuldade. Certo. Isso eu fazia de 2 da tarde às 18 horas. Isso. Ou seja, 4 horas de manhã, 4 horas da tarde. 18 horas, se Deus quiser, deu certo algumas. Deu certo muitas vezes, mas no início era um desastre, porque eu atrasava mesmo. Eu ia preparar já alguma coisa para eu comer e ficava até às 7 horas da noite tranquilo. Ou seja, era um período realmente só para eu desestressar, ficar com a mente fresca. Às 7 horas da noite, eu voltava, eu basicamente pegava mais 2 horas de estudo, para totalizar as 10 horas de estudo que eu utilizei nas primeiras 2 semanas de Dedicated. Aí assim, na primeira hora, o que é que eu fazia? Flashcard. Ah, mas você não acabou de falar que flashcard não era importante? Não, flashcard é importante. Não é o mais importante, mas flashcard me ajudou demais, principalmente na manutenção de uma memória de longo prazo. Eu diria que para mim, pelo menos, foi essencial. Certo, uma horinha de flashcard e dava tempo para fazer tudo? Claro que não. Não tem como fazer uma hora de flashcard e os 500 milhões de flashcards que eu tinha para revisar. Mas naquela hora eu me comprometi a fazer o máximo que desse. E eu fazia, por exemplo, todos os flashcards de cardiovascular. Aí eu fazia lá todos de cardiovascular. Sobrou tempo. Fazer todos de endócrino. Todos de endócrino. Mas quando desse uma hora e eu não estivesse muito próximo de acabar, eu pulava para a segunda etapa de estudo. Que era o quê? Vídeo aula. Ah, mas vídeo aula? Vídeo aula você não vai ser nem cobrado em vídeo. Por que você está vendo vídeo aula? Eu, particularmente, assisti muito às aulas do Sketch. Para quem conhece, o Sketch basicamente é uma artimanha de memória visual para você decorar tudo. Então, para mim, era, não vou falar prazeroso, porque eu estava literalmente acabado, mas era muito tranquilo. Por quê? Porque eu já tinha visto esses vídeos antes. Então, era basicamente rever algumas coisas bem-humoradas. Ah, e se eu tivesse com alguma dúvida pontual, ia para o Borges and Beyond. Mas essa uma horinha por dia era o máximo que eu fazia de videoaulas. E eu li alguma coisa? Não tinha livro-texto aqui. Por que não tinha livro-texto aqui? Porque eu já estava lendo o comentário de todas as questões, focando principalmente naquilo que eu já tinha errado mais. Então, assim, eu ir ler um livro-texto nessa conjuntura seria perda de tempo. Novamente, como a gente sempre fala em todos os vídeos, na minha opinião, para você, se você tem essa facilidade, se você gosta de leitura em inglês, das coisas que você tem dúvida, cara, só vai. Só vai mesmo. Mas eu não tenho essa facilidade toda, procurei focar no que eu tinha mais dificuldade, do jeito que eu aprendesse de modo mais fácil e melhor. Beleza. E isso era semana padrão durante as 2 primeiras semanas. Eu morri. A realidade é essa. Depois dessas 2 semanas eu estava muito morto. Aí que entra o que eu falei para vocês mais cedo. Tem que ter uma dose muito boa de até onde você aguenta. Então nessas últimas 2 semanas, as primeiras eu fiz desse jeito,
5 dias normais, um dia de simulado, ou seja, nesse dia de simulado eu fazia o simulado os NBME ou World Self Assessment e corrigia o simulado à tarde, e no 7º dia eu descansava. Certo. Foram as 2 primeiras semanas. As últimas 2 semanas, o que foi que eu fiz? Eu estava lá me deparando com uma situação de esgotamento. Sim, aconteceu várias vezes. Aconteceu no Dedicated. Aconteceu depois que eu fiz o Step 1? Ainda não, mas isso vai acontecer. Certo. E o que foi que houve? Eu estava esgotado, então, graças eu botei um dia de descanso, né? Aí nesse dia de descanso eu tive que rever minha estratégia. Eu, basicamente, das 10 horas de estudo diário, ia cortar para 8, mas eu ia fazer isso paulatinamente e de um jeito que fosse assim. Primeiro dia, depois que eu voltei, nas 2 semanas, estudava 4 horas de manhã, resolvia 160 questões, 4 horas da tarde, eu pegava essas 160 questões e ia ver o que eu tinha errado, certo, não ia estudar mais 2 horas de noite. O que eu ia fazer à noite? Eu separava uma horinha para fazer alguns flashcards e se porventura eu quisesse ver algo pontual de videoaula, eu assistia 1 ou 2 no máximo. De modo que isso dava 1 hora e meia de estudo. Mas eu estava acostumado com o pior, então já foi uma melhorada. E isso na 3ª semana. Ao passo que na 4ª semana eu já estava querendo poupar gás. Eu estava chegando muito perto da prova, então numa situação dessa eu queria ficar descansado para a prova. O que foi que eu fiz? Eliminei as 2 horas da noite. Eu estudava 3 ou 4 blocos durante o dia, tarde, e à noite eu não fazia nada. Você não fazia nada? Não, eu ia cuidar do João Vitor, eu ia cuidar de mim. Eu ia fazer questão de estar bem comigo, estar bem com a minha família, estar bem com todo mundo. Eu, nessa situação, era basicamente JV Paz e Amor, ou seja, tinha que ficar bem. Já estava conseguindo aquele gás que eu ia precisar no dia da prova, principalmente porque eu ia viajar para outra cidade. Então foi juntando esse gás. E assim, eu fiz isso na última semana e para mim rendeu bastante. E foi basicamente isso o caminho que eu fiz de Dedicated. E assim, dessa história, o que foi que eu trouxe de aprendizado, e talvez essa seja aqui a minha maior contribuição desse vídeo que eu vou deixar, que se eu pudesse falar novamente pra mim, cara, assim, apenas se perdoar, porque você vai colocar 10 horas de estudo, mas você não vai aguentar. Então, assim, faça o possível, mas saiba seus limites, respeite-os, porque por mais que seja um curto espaço de tempo que seu aprendizado é realmente exponencial, pessoal, é exponencial, é impressionante. Você está só focado naquilo dia e noite durante um mês. É suficiente, dá certo. Confia no processo. Beleza. Outra coisa que eu me arrependi. Para quem já viu o outro vídeo, eu não fiz a minha prova no final do Dedicated, eu fiz uma semana depois, ou seja, se eu pudesse, eu colocaria a prova no último dia do Dedicated. Ah, mas ia ficar muito corrido, não sei o que, mas assim, se você tiver de férias nesse período do Dedicated, não deixe para voltar a trabalhar, voltar a estudar antes de fazer a prova, porque você muda o foco, você realmente muda o foco. Eu achei que eu ia conseguir descansar mais, na verdade, voos cancelados, viajei de madrugada, aí cancelou de madrugada, foi para amanhã, virei noite, fiquei dia sem almoçar. Ou seja, se puder fazer durante essas férias, seria ótimo. E por fim, eu acho que é isso. Novamente, sempre feedbacks são muito bem-vindos. Eu agradeço demais para quem me escutou até agora. Já deixa o like se não deixou até agora. E assim, se você lembrou de alguém que possa se beneficiar desse vídeo, que tem alguma dúvida do que é o Dedicated, o que é esse período de dedicação tão importante, manda ele para cá. Manda esse link para ele. Então, sem mais delongas, eu acho que vejo vocês na próxima. Valeu, pessoal.